Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Já estamos na quinta-feira, semana seguinte ao atendimento do irmão Bezerra de Menezes. Eu posso falar por mim, ainda estou sobre as vibrações e assimilando o conhecimento que esse Espírito nos trouxe neste último final de semana. Gente, se há uma permissão da sua parte, eu te aconselho, ouça várias vezes essa mensagem. E se você quiser, você pode pegar a mesma mensagem em texto e ler o que o nosso irmão Bezerra de Menezes nos trouxe de conhecimento. Ele vem nos explicando detalhadamente como é a ação dos fluidos dentro do nosso corpo e a potencialidade que há estes fluidos, o poder que ele tem sobre o nosso corpo. É algo assim impressionante. Eu, em particular, nos meus 50 anos, 30 anos de estudo sobre espiritualidade, eu nunca vi nada igual, de verdade. Nunca vi nada explicado nos mínimos detalhes. E assim, como tudo nessa casa, as explicações que recebemos, ela tem toda a lógica, toda a racionalidade. Procure ouvir. Os ensinamentos dos Espíritos, eles nos instigam a usar do que há de mais poderoso em nós, que é a nossa capacidade de raciocinar e pensar. Os ensinamentos de Bezerra de Menezes nos faz pensar, nos faz usar deste conhecimento que Deus nos deu, essa capacidade criativa, realizadora, essa capacidade de raciocinar é sensacional, gente. Então, eu convido novamente a você, ouça várias vezes, tá certo? Vamos nos preparar porque nós temos agora, no programa de hoje, o trecho que Bezerra de Menezes nos trouxe destas aulas, deste final de semana, esse trecho na hora da Ave Maria, na hora do Ângelus. E você vai acompanhar mais essa riqueza, tá? Certo? Vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o pensamento a Deus? Vamos nos conectar com esta força? Sabe que hoje de manhã eu estava em uma certa aula que eu venho fazendo uns cursos online, logo de manhã, 6 horas da manhã eu acordo e vou fazer o meu curso online. Estou aprendendo muito, mas enfim, neste curso eu estava ouvindo sobre os valores que nós damos, não é? Nós damos tantos valores às coisas e que depois não tem toda essa importância. Lá na frente, com o nosso enriquecimento, com o nosso amadurecimento, nós vemos que não tinha tanta importância, mas naquele momento damos um valor tão grande e desprendemos tanta energia e depois fala, meu Deus, por que me desgastei tanto com isso? Não é? Essas reflexões nós precisamos ter para saber usar toda essa energia na forma certa, no caminho certo, naquilo que realmente traz resultados para a nossa vida. Bom, então vamos falar com Deus, esta força que ainda a humanidade, o ser, não conhece. Nós não conhecemos Deus, achamos que conhecemos, mas não temos capacidade, gente. Olha, nós precisamos separar as coisas para poder conviver com elas. Não conseguimos entender a unidade, não conseguimos. Deus é o tudo, mas nós não conseguimos entender. Exemplo, você fala de um vidro. Eu tenho em casa vidro.
mas fica muito relativo. Vidro pode ser tanta coisa, não é? Você, para entender, eu tenho que dizer, eu tenho em casa um copo de vidro. Ah, tá, um copo de vidro. Mas o vidro é tudo. O vidro é o ingrediente principal. A mesma coisa é querer entender Deus. Deus é tudo. Deus é tudo. Deus é o ingrediente que dá a vida a tudo. Imagina a gente querer entender Deus. Se a gente precisa separar as coisas para compreender, nós somos moléculas, células unidas que formam órgãos, que formam corpos, não é? E Deus é tudo isso. Deus é uma molécula. É muito complexo, não é? Mas isso é Deus. Deus está em tudo, Deus é tudo. Onipotente, onipresente, onisciente. Aí precisamos criar um Deus que tenha uma imagem, uma semelhança com nós, seres humanos, para poder ter uma vaga noção dele. É complexo, mas se entendermos que Deus é amor, como ensinou nosso Senhor Jesus Cristo, já vamos dar um grande passo rumo a esse entendimento. Deus é amor, então tudo que há nesse mundo que tem amor, ali há Deus. Eu ainda vou um pouco mais no meu humilde entendimento, eu digo que Deus é tudo, tudo que há é Deus. Ah, mas há coisas ruins também, não é? Há coisa ruim, então Deus é coisa ruim? Não, Deus é tudo, possibilitando tudo se manifestar. Agora, a manifestação ruim não significa ser Deus, significa que Deus também está presente. Em uma situação ruim, Deus também está presente, como o ar está presente. Aquela situação ruim, por pior que seja, está lapidando aquele ser que criou aquela coisa ruim, porque ele vai responder por aquele ato, mas não tenha dúvida. E as pessoas que estão sendo prejudicadas por um ato ruim de uma pessoa ignorante, elas, pelo sofrimento, ela também está aprendendo. É merecedora? Olha, ação e reação. Nós não somos vítimas de ninguém a não ser das ações que tomamos, não é? É que vemos o mundo muito imediatista. Nós queremos a reação imediata, como é imediato a reação de botar a mão no fogo. A ação de botar a mão no fogo, a reação é imediata, sentir a dor. Mas, como somos seres eternos, algumas ações que tomamos, ela vem acontecer lá adiante. Não é imediata, é lá adiante. Muitas ações más que você vê pessoas tomando e você comenta, poxa, o cara é mau, a pessoa é má e se dá bem. Será mesmo? Basta olhar quantas pessoas na encarnação atual sofrem. Estes sofrimentos não são lapidações dos erros que aquelas pessoas cometeram lá atrás, nas suas encarnações anteriores? O sofrimento, ele é essa lapidação e ele está a favor da evolução do ser, do amadurecimento desse ser. Bem, vamos fazer a nossa prece e vamos passar a palavra ao Dr. Bezerra. O assunto é muito rico e muito agradável de falar, porque nós falando desses assuntos, nós estamos aprendendo. Estes espíritos estão aqui para nos ensinar e eles ensinam, não lamentemos, porque tudo o que vivemos são reações das ações que cometemos em vidas passadas ou até mesmo nessa vida que esquecemos, porque aquele que faz o mal, ele não lembra de quem prejudicou, mas aquele que foi prejudicado sempre lembra, não é? Mas as reações da maldade a qual fora feita, ela vem na vida daquele que plantou, não tem para onde correr. Bom, agradecido, Senhor, nós estamos por mais esse dia
E, como sempre fazemos, pedimos que no silêncio deste dia que amanhece, tenhamos a paz, a sabedoria, a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos ser pacientes, compreensivos e também prudentes. Queremos ver além das aparências, Senhor, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, feche os meus ouvidos a toda calúnia. Guarde a minha língua de toda maldade. E que somente de bênçãos se encha minha alma. Ou que somente de bênçãos se encha nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres, que todos aqueles que se aproximem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de sua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém. Amém. Bem, com a palavra então, esse nosso amigo, pai, irmão Bezerra de Menezes. A paz seja aos corações. O amor de Jesus envolve o planeta, envolve os seus habitantes da terra e do céu da terra. Dentro da sublimação com que esta vibração atua, pela sinceridade dos votos aplicados e o propósito de ajudar todos os irmãos em humanidade, a intervenção ocorre no planeta todo, para todos esses que se predispõem, dentro dessa nova etapa de vida e de trabalho, restaurarem-se em saúde, em harmonia, para enxergar dentro do seu plano divino a luz que guiará vossos passos nesta nova era, a era do homem espiritual. A era em que homens e espíritos trabalham juntos pelos propósitos deflagrados, a fim de trazer a todos os irmãos o equilíbrio de forças para mantê-los em vossa jornada, em vossa missão. A ação misericordiosa destes fluidos, agindo nessas partículas, que vão deionizando os ambientes, espargindo-os em seus corpos, chegando às células mães, em cada um dos órgãos perispiríticos, físicos, para o avançado conceito
sendo trazido à Terra de uma nova medicina, integrando os homens e os espíritos dentro dessas alas hospitalares que estão e serão materializadas, provocando nos irmãos a restauração funcional da vida, para que os mesmos deleitem-se nas missões tão importantes para cada um. Uma única partícula desses fluidos é capaz de gerar um micro-universo em vida, estimulando-os com amor. Este micro-universo refaz-se do universo anterior, danificado por ações insanas, prejudicando-os em suas funções primordiais de vida. É a presença de Deus dentro desse microcosmo existente, em cada um desses fótons de luz, que são sustentados por vibrações de amor dos que doam para os que recebem. São partículas inteligentes que são guiadas pela necessidade de cada um, e quando ali absorvida, na direção aos órgãos necessitados, uma grande explosão de luz se forma, como da criação de um universo no interior de cada um. Não apenas a restauração funcional orgânica, mas o amor é tanto que age diretamente nas formas pensamento, onde todos esses que até então, mesmo com consciência ou por ignorância, cometiam falhas, tratar-se-ão de não errar mais. E não sentirão a carência, não sentirão necessidades, porque o amor reafirmará, através destes fluidos generosos, a luz que há em cada um, restaurando-lhes a vontade de viver. Fato é que o amor cura. Fato é, são os milagres esperados por cada um, dentro de uma programação de fé que Jesus ensinou a todos nós, e que aqueles que sinceros são, receberão pelo amparo divino a libertação desses males que os assolam, e fazendo com que escudos e mais escudos de proteção impeçam que os adoeçam e que sejam invadidos por esta
legião de vírus lançadas ao ar, que não serão absorvidos pelos irmãos, cujos fótons de luz, dentro dessa explosão, formará células magnéticas que repulsarão todo e qualquer agente nocivo à saúde e à vida de cada um. Sede simples como as pombas, prudentes como as serpentes, e caminharás em paz aos braços amorosos em que Maria Santíssima convida a todos nesse momento a unir uma só vibração, um só pensamento, trazendo à humanidade o amor, a esperança, renovados pela intercessão da Mãe da humanidade, a mãe de todos os irmãos aqui reunidos, em nome da prece, onde nos olhares e pensamentos de cada um transfiguram-se formas faciais, denodadas de filhos, irmãos, amigos, entes queridos em planos diferentes, no qual o amor e a luz de Maria Santíssima dá a cada um, dentro da humildade em cada um novo começo. São os milagres de cada dia, daqueles que labutam incansavelmente para vencerem as dores e os traumas de cobranças e cobranças e continuarem a vida. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor sempre é convosco. Bendita sois vós, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, nas palavras do anjo, rogai por toda a humanidade, pelos simples, pelos humildes, e ajudai aqueles que se perderam pelo caminho, diante da luz amorosa que é Mãe, para com todos os seus. Assim seja feita, sempre conforme o seu amor, amparando, guiando, curando os vossos filhos, hoje e sempre. Graças a Deus. O conhecimento é a grande riqueza a qual todos nós devemos juntar, como diz claramente nosso Senhor Jesus Cristo: juntais tesouros no céu,
onde ladrão não rouba, onde a ferrugem não consome. Está aí Bezerra de Menezes trazendo esta sua riqueza, ou nos dando essa sua riqueza. Vamos guardar no céu. O céu é o conhecimento, o céu é a assimilação. Assimile o conhecimento e você está ali, guardando essa riqueza para, na hora certa, utilizá-la a seu favor e a favor daquele que você ama. Obrigado, irmão Bezerra de Menezes, mais uma vez. Agora, Paulo, a palavra é sua. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês são capazes de identificar, depois dessas informações que demos sobre o anjo e o livrinho do capítulo 10 do Apocalipse, o que representa na atualidade os 7 trovões? Pensem um pouquinho. É muito fácil. Muito provavelmente vocês já estiveram na presença deles. Mas vamos seguir com a leitura do Apocalipse enquanto vocês meditam, e num próximo episódio voltaremos a tratar disso. Combinado? O trecho do Apocalipse de hoje, capítulo 11, versículos 1 e 2, ordens para medir o santuário de Deus, apesar de apresentar somente 2 versículos, traz muitas lições para o nosso entendimento. Vamos a ele. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque ele foi dado aos gentios, e estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Como dissemos, muitos são os ensinamentos contidos aqui nestes versículos iniciais do capítulo 11, a começar pela expressão santuário de Deus. Quando se fala em santuário, de pronto se imagina um determinado local propício e preparado para a adoração do Senhor e orações, um templo, uma igreja. Mas nessa atualidade apocalíptica, esse santuário, bem como a igreja ou o templo, é o próprio espírito humano. São Paulo diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude do Cristo. Tais palavras estão na sua epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Efésios, ou habitantes de Éfeso, são os mesmos, aqueles a quem foi endereçada a primeira carta deste Apocalipse. A ordem, então, para que o santuário de Deus seja medido, não se aplica a uma igreja ou templo, mas ao espírito do homem, para saber se ele se encontra apto a ingressar no reino de Deus, reino que só atingirá quando atingir a medida da estatura do Cristo, quer dizer, aquele ponto que o Cristo determinou para os homens atingirem na sua evolução, a fim de permanecerem no planeta Terra quando este ingressar definitivamente no reino de Deus. Como se vê, temos aqui a continuação das instruções que o anjo começou a dar a São João no capítulo anterior. Por isso mesmo, estes versículos pertencem com razão a esse capítulo e não deviam estar separados pela presente divisão.
No último versículo do capítulo 10, o anjo confiou a São João, como representante da Igreja do Cristo, uma missão nova. Noutros termos, como já vimos, temos nesse versículo uma profecia da mensagem do terceiro anjo. Segue-se agora o testemunho mostrando de que natureza deve ser essa mensagem. Está relacionada com o templo de Deus no céu. Tem o propósito de habilitar uma classe de pessoas para adorarem nele. O templo aqui não pode significar igreja, porque a igreja é apresentada em relação com este templo, constituindo os que nele adoram. O templo é, portanto, o templo literal no céu. Os adoradores são a verdadeira igreja de Deus neste mundo. Mas, sem dúvida, esses adoradores não devem ser medidos no sentido de verificar a altura, a circunferência de cada um em metros e centímetros. Devem ser medidos como adoradores de Deus em espírito e verdade, porque muitos adoram sem saber adorar. É o caráter só por ser medido por algum padrão de justiça, a saber, uma lei ou uma regra de ação. Somos assim levados à conclusão de que os 10 mandamentos, o padrão que Deus nos deu para medir o dever de todo homem, estão incluídos na vara de medir posta pelo anjo nas mãos de João, o evangelista. Este é o padrão pelo qual os adoradores de Deus devem ser agora aferidos, medidos, avaliados pelo valor espiritual. E isso nos faz lembrar aquela pergunta: quanto de Jesus há em nós? Um fraternal abraço a todos e até o próximo programa. Programa Madrugada com Deus. Nesta semana especial, porque estamos aqui dividindo com você todo o conhecimento que Bezerra de Menezes nos trouxe. Estamos aqui, para aprender com quem tem a nos ensinar. Somos alunos da vida. Olha, uma vez eu ouvi uma frase e que essa frase, ela realmente tem a ver com tudo em nós. A frase diz que nós somos, ao mesmo tempo, alunos e professores. Estamos ensinando e aprendendo 24 horas. E de fato, o que fazemos, qualquer situação, qualquer ação que tomamos, alguém está vendo e está aprendendo com ela. Qualquer uma. Qualquer ação. Então, se as ações são boas, estamos ensinando boas coisas. Se elas são ruins, também. E se você passa algo de ruim, tenha certeza que você vai responder pelo ato daquele a qual você ensinou esse ato ruim. Aí você vai ter que retornar a conviver com aquela pessoa para corrigir aquela sua falha de ter ensinado algo de mal. Olha, como a vida ela é complexa. Uma ação que você toma não passa despercebido em lugar algum do universo. Bom, amanhã estaremos de volta aqui, tá bom? Agradeço a sua presença. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.